Olá, seja bem-vindo ao curso, de cavidades do corpo. Aqui nesse curso eu adoto, os capítulos, dos livros como temas do curso. Assim que geralmente os professores abordam ou ensinam a anatomia na disciplina de anatomia. Se o objetivo do curso for ser utilizado em outro conteúdo, em outra disciplina, talvez isso precisa ser ajustado. O foco aqui é anatomia, para as disciplinas de anatomia veterinária ou anatomia dos mamíferos domésticos. Então, quando a gente fala em cavidades do corpo, a gente tem que pensar que grande parte dos órgãos, ou quase a totalidade dos órgãos, estão localizados nas cavidades, tá? E nesse tema aqui, a gente vai tratar de cavidades, não todas as cavidades, mas as grandes cavidades que se encontram no tronco, tá? A cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Vamos ver a seguir. Então, como eu comentei, aí tem Então, esses órgãos internos, eles vão se comunicar com o meio externo através de algumas regiões. Por exemplo, trato digestivo e respiratório, podem se comunicar com o meio externo através da boca, o trato respiratório através do nariz, o trato digestório através do ânus, o trato reprodutor, tem abertura para o ambiente através da vagina ou da uretra, tanto masculino quanto feminino, e urinário. E esses órgãos, ou essas vísceras, elas possuem funções vitais que são complexas e multifuncionais quanto à sua estrutura e têm uma interação vital com todo o sistema corporal. Então, de novo aqui abordando. Embora os livros de anatomia, eles dividam os conteúdos entre capítulos, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema endócrino, sistema tegumentar, são sistemas que de uma forma ou de outra eles estão interligados, tá? Então, o fato de ser dividido entre temas, entre sistemas ou capítulos é para tornar algo mais didático, tá? Mas não é raro a alteração em um sistema ele gera resposta em outro, como por exemplo, um indivíduo com fome ele pode se tornar mais irritado, ou seja, uma necessidade orgânica, que o sistema digestório não verificou a presença do alimento, vamos dizer assim, ele desencadeia uma resposta nervosa, que provavelmente é acompanhada de uma resposta endócrina. Então, tudo está interligado, só é separado por capítulos por fins didáticos. Então, aqui, a função de alguns sistemas. Sistema digestório, por exemplo, ingestão de alimentos, desintegração mecânica e decomposição química, reabsorção e síntese de produtos metabólicos, excreção de partículas alimentares indigeríveis. O sistema respiratório, sentido e olfato, vocalização ou fonação, a troca de gases, por exemplo, entre ar e sangue. Uma outra função, é a força ou a contração. Pensa bem, uma fêmea, por exemplo, no momento que ela faz a contração uterina para expulsar um feto, se ela não tiver a capacidade, por exemplo, de fazer constrição na laringe, a força dela é limitada, tá? Ou até mesmo, vamos supor, um indivíduo que é traqueostomizado no momento da defecação. Isso daí também pode atrapalhar. Então, para a gente ter noção, uma abertura que é feita no trato respiratório pode influenciar no sistema reprodutor, no útero de uma fêmea, no trato digestivo de um indivíduo,
Os órgãos urinários, né? Equilíbrio da quantidade de água e sais, excreção de substâncias residuais, regulação endócrina da circulação. Lembrando que, embora com frequência eu comente a função de alguns sistemas, não é o objetivo da aula, tá? A disciplina é anatomia, então o objetivo maior aqui é fazer a descrição da anatomia macro, tá? A anatomia micro, que é aquela que descreve os detalhes histológicos, geralmente ela é tratada nas disciplinas de histologia. Então, por isso que aqui eu foco muito mais nas características morfológicas macro, que são aquelas que a gente consegue ver a olho nu. Então, aqui órgãos reprodutores, né? Formação e amadurecimento, né, dos gametas masculinos femininos, transporte de gametas, segmento e armazenamento de gametas, local de produção endócrina, tá? Por exemplo, testículos e ovários. Vasos sanguíneos e linfáticos, sistema nervoso periférico e glândulas endócrinas. Então, esse detalhe aqui, ó, órgãos neurais da cabeça e os órgãos caudais da cavidade pélvica, ou seja, os órgãos que ficam aqui e os órgãos que ficam mais ou menos nessa porção, tá? Não estão integrados a essas grandes cavidades corporais. Eles preenchem cavidades ósseas do crânio e da pelve, respectivamente. Então, aqui está ligado com esse e aqui com esse, tá? Então, por isso que não entra. E aí o seguinte, o interesse, como que esses órgãos se posicionam, né, nas cavidades, como que eles ficam, né, na posição, como que é a relação entre um órgão e outro. Então, os órgãos nas cavidades corporais, eles estão, ó, conectados ao revestimento da cavidade corporal por meio de membranas serosas duplas, tá? Aquilo que geralmente recebe o prefixo de meso ou prega, né? E em alguns casos a gente chama de mesentério, tá? Na maioria das vezes, dos casos, né, eles funcionam como um suporte, tá? Porque imagina, se não houvesse esse ponto de fixação ou essas estruturas fixadas, simplesmente os órgãos estariam não onde bem entendesse ou para onde a gravidade mandasse. Vamos supor, quem trabalha com cirurgia não teria uma referência topográfica, por exemplo, o baço localiza-se na porção cranial esquerda da cavidade abdominal, a bexiga localiza-se na porção caudal na região mediana, tá? Estaria tudo solto, né? E como que esses órgãos estariam comunicados, por exemplo, através de boca, nariz, ânus, uretra, vagina ao meio externo. Então essas pregas elas têm muita importância para isso, além do que de dar passagem para vasos que irrigam e drenam esses órgãos. Então, ó, as pregas, né, as serosas que conectam os dois órgãos, né, podem ser as pregas. Há órgãos grandes e ocos, como por exemplo o seco nos equinos, o rumen nos ruminantes. Muitas vezes eles são fixados diretamente à parede através de tecido conectivo. E os órgãos, e o que a gente tem que ter noção? Que é uma fixação que permite movimento, né? O peristaltismo. Então, embora eles estejam fixos, né? Eles tenham uma estabilidade posicional, eles não estão pregados ou congelados ali, vamos chamar assim. Eles estão fixos ali naquela região, tá? E aí o que acontece? Como eles se movimentam e não tem espaço sobrando para todo mundo, é inevitável que a parede de um órgão fique em contato com a parede de outro órgão durante essa movimentação, tá? Então, para que exista uma redução de atrito,
tanto a pleura quanto o peritônio, eles produzem um fluido, o fluido pleural e o fluido peritoneal, que, por exemplo, não é raro o pessoal que trabalha com clínica e cirurgia fazer análise de líquido pleural e líquido peritoneal, buscando saber se tem normalidade, se tem alguma alteração e se tem alteração, o que pode ser ou decorrer dessa alteração. Tá? Então aqui, como já foi comentado, as membranas serosas duplas, elas têm uma função de sustentação e estabilização dos órgãos das cavidades corporais. E aí o que acontece? Essas cavidades corporais, elas podem ser comparadas às grandes banheiras, né? Revestidas por serosas. No caso aqui do tórax é a pleura e do abdômen o peritônio, nos quais os órgãos eles ficam nadando, né? Eles não ficam nadando diretamente ou necessariamente, porque não é tanto líquido assim, mas existe uma quantidade significativa de líquido que permite a movimentação desses órgãos ali dentro com o menor atrito possível. Nessa figura aqui, a gente pode notar que é uma secção, uma dica. Sempre que a gente for estudar alguma figura, a gente obrigatoriamente deve ler a descrição da figura, ok? Por exemplo, o que essa figura ela mostra para gente? Numa secção transversal, tá? Da cavidade pleural de um cão na altura do mediastino cranial, tá? Então foi separada a porção cranial da porção caudal nessa altura aqui. Aí aqui a gente consegue notar, aqui as escápulas do animal, tá? As costelas, medula espinhal. Aí aqui, a fáscia endotorácica, ok? A pleura costal, tá? Que ela está em contato aqui, com a costela. Aí toda essa estrutura aqui, é um pulmão, tá? No caso aqui é o pulmão direito. Aqui, entrando em contato com o pulmão direito, tem a pleura pulmonar. Aí aqui, entrando em contato com o mediastino, que é o espaço existente entre os dois sacos pleurais, tem a pleura mediastinal, tá? Aqui, demonstra o mediastino. Outra coisa já para poder ir frisando na hora que for estudar os outros capítulos. A relação que existe entre o esôfago e a traqueia, tá? Note, que em grande parte, né, da localização do esôfago em relação à traqueia, o esôfago ele é deslocado à esquerda, né? Por isso que alguns procedimentos, vamos por exemplo, de fixação de sonda esofágica, é recomendado que seja colocado no lado esquerdo do pescoço do animal. Por quê? Porque o esôfago encontra-se em relação ao plano mediano mais deslocado para a esquerda do corpo do animal, certo? E aqui outras estruturas, né, como por exemplo, do torácico, o nervo vago esquerdo, o nervo vago direito, a veia cava, o tronco braquicefálico, aqui o timo, tá? Outra coisa, se a gente vê o timo em uma foto, a gente pode constatar ou considerar que esse animal ele é jovem, né? Porque uma das principais funções do timo é participar do desenvolvimento do sistema imune do indivíduo, tá? Uma vez que o sistema imune está desenvolvido, não tem mais necessidade do timo e aí então ele tende a regredir, tá? Lá no capítulo de sistema imune e órgãos linfáticos, a gente fala mais disso. Então, se a gente está visualizando um timo aqui na figura, a gente pode constatar, né, que essa representação esquemática de um cão é de um cão filhote, tá? Que ainda está com seu sistema imune imaturo, tá? Aí aqui, para ter noção, porção ventral, porque o externo está aqui, né? A vértebra está aqui em cima, então aqui é a porção dorsal. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí. Na próxima aula a gente dá continuidade com cavidade torácica.
Obrigado, até lá.